Sabedoria ou fazedoria? Sabedoria de saber ou fazedoria de fazer? Muitas pessoas não entendem que é quem faz que sabe, e não simplesmente quem sabe. A teoria é que é conhecedor de alguma coisa. É quem faz que verdadeiramente sabe. Porque quem faz é que verdadeiramente sabe porque pratica aquilo que tomou conhecimento, aquilo que sabe. Por exemplo, Salomão soube. Salomão não houve nunca ninguém tão sábio quanto ele. Em toda a história, sabedoria divina, sabedoria que ainda hoje nos abençoa. Por outro lado, nós temos homens e mulheres ao longo da história bíblica que não eram pessoas muito letradas, educadas, como, por exemplo, nós temos o caso de Pedro. Pedro, que a Bíblia diz que ele era iletrado, mas era um homem que fazia. Pedro era um homem que fazia. Eu sempre gosto de defender Pedro um pouquinho quando se fala que ele negou Jesus 3 vezes. É verdade. Foi errado. Mas sabe por que ele negou Jesus 3 vezes? Porque ele era o único que estava ali, em meio ao soldado, em meio ao olho do furacão onde Jesus estava sendo julgado, preso e julgado. Os outros discípulos, pernas para que te quero. Se os outros estivessem ali, onde Pedro estava, corajosamente se infiltrou, então nós não teríamos somente o caso de Pedro negando Jesus 3 vezes, nós teríamos Pedro, João, Mateus e todos os outros negando Jesus 5, 10, 20 vezes. Os outros não negaram porque nem ali eles estavam. Ninguém perguntou. Mas Pedro, ele estava. Pelo menos ele teve a coragem de chegar ali onde Jesus estava sendo julgado e estava preso. Então, por um lado, a gente tem Salomão, um homem sábio, um homem com toda a sabedoria divina e humana, conhecimento. A Bíblia diz que Salomão conhecia sobre botânica, conhecia sobre arquitetura, conhecia sobre agricultura. Era um homem extremamente inteligente. Foi rico, riquíssimo. Mas na hora do vamos ver, ele não fazia aquilo que sabia. E esse que é o grande problema. As pessoas sabem, mas não fazem. De que adianta ser sábio se você não faz? Na verdade, você não é sábio se você sabe e não faz. É melhor ter fazedoria do que sabedoria. Porque quando você faz, mesmo quando você erra, mesmo quando você faz uma bobagem por não saber melhor, você vai aprendendo e vai melhorando a cada vez que você toma atitudes. Então, fazedoria é melhor que sabedoria teórica. Saiba disso. Fé é o que você faz, fé não é o que você sabe. Sabedoria não é o que você sabe, sabedoria é o que você faz. Você tem que fazer, senão aquilo é apenas uma teoria. Quando a pessoa sabe de fato, ela faz. Quando ela faz, ela está mostrando que sabe. E é assim que a gente vê a fé. As pessoas perguntam: como eu posso ter mais fé? O que eu devo fazer para ter mais fé, para desenvolver a minha fé? Ora, para você ter fé, você não tem que ficar se preocupando com teorias, com conhecimentos bíblicos. Você tem sim que ter um conhecimento, pelo menos básico, da palavra de Deus. Você tem que saber que há um Deus, como está escrito lá, que aquele que crê, tem que crer que Deus existe. Que tem fé tem que crer que Deus existe. E que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam.
Você não precisa saber muito mais do que o básico. Deus existe, é criador, enviou o seu único filho ao mundo para abrir o caminho a todos que creem nele, para serem perdoados, terem acesso ao Pai e, através dele, a vida eterna, e chama a todos para viverem em obediência à sua palavra e à sua vontade. Este evangelho, praticamente, as pessoas já sabem intrinsecamente dentro delas. Não precisa nem ficar explicando muito, não precisa ficar cotando, citando versículo e capítulo bíblico. As pessoas sabem disso, especialmente em um país onde a tradição cristã é disseminada. Mas o que falta para as pessoas é a prática daquilo que elas dizem que sabem. Mas fé, verdadeiramente, ela se materializa quando você age esta fé com ações claras, evidentes, que mostram que o que você crê é real dentro de você. Então, quando você, por exemplo, diz: eu não vou trair a minha esposa, eu não vou trair o meu marido, os meus olhos podem chamar a atenção, aquela pessoa pode me atrair, o meu corpo pode pedir, mas por causa da minha fé eu vou cortar contato com aquela pessoa. Quando eu corto contato com aquela pessoa, eu estou mostrando a minha fé. Não importa se eu sei N versículos bíblicos que falam sobre não adulterarás e não fornicarás. Não adianta eu saber isso. O que mostra que eu realmente creio, tenho esta fé, é quando eu corto contato e qualquer coisa que me ligue àquela tentação de trair. Isso é fé. Então você mostra a sua fé quando você faz, não é quando você sabe. As igrejas estão cheias de pessoas que sabem muito da Bíblia, sabem muitas coisas, mas não praticam praticamente nada. Por isso são pessoas vazias, pessoas iludidas com a sua fé, pessoas iludidas com aquilo que conhecem, não veem aquilo que está escrito materializar na sua vida. Por quê? Porque Deus tampouco vê a fé delas. Elas não veem Deus porque Deus não vê a fé delas. Sim, Deus tem que ver a fé, sabia? A fé é algo abstrato. Você não vê fisicamente, não é algo que eu posso te mostrar para dizer: isso aqui é fé. Eu não posso te mostrar como eu posso mostrar um telefone celular, um copo. Eu posso te mostrar um pneu e dizer: isso aqui é um pneu. Não existe um objeto que eu posso pegar e mostrar: isso aqui é fé. Não existe. A fé é algo abstrato. Por isso, ela precisa sair do abstrato e passar para o concreto. Quando é que a fé sai do abstrato e passa para o concreto? É quando eu faço alguma coisa movido por esta fé. Quando você vê lá nos evangelhos o Senhor Jesus pregando dentro de uma casa, a casa estava lotada de pessoas, não tinha mais onde colocar um pé dentro da casa. Na porta do lado de fora, a multidão querendo entrar, querendo ouvir o que Jesus estava falando. De repente, começa a abrir um buraco no telhado. Jesus olha para cima, todo mundo olha para cima e no telhado, 4 homens com uma cama e um paralítico sobre ela, uma maca. Amarraram cordas nos 4 cantos daquela maca, estragaram todo o telhado da casa da pessoa e começaram a baixar o paralítico na maca para o centro da sala onde estava o Senhor Jesus. Você pode imaginar que ali acabou a reunião, né? Acabou a pregação, acabou o sermão. Todo mundo parou para ver, até Jesus parou para olhar o que estão fazendo. E o texto sagrado diz: vendo-lhes a fé, olha só, vendo Jesus, vendo a fé daqueles homens, tanto dos amigos quanto do paralítico, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta, toma o teu leito e vai para casa. O paralítico não abriu a boca. Ele não abriu a boca para pedir nada. Precisava? Não precisava, porque
O que ele fez foi a sua oração. Anote aí. Anote aí. O que ele fez foi a sua oração. Então, tem muita gente orando, tem muita gente clamando, tem muita gente fazendo oração, mas fazendo muito pouco para materializar a sua fé. Deus não vê a fé dessas pessoas porque ficam só no blá, blá, blá. Não adianta sabedoria se não há fazedoria. Você tem que ter atitudes, porque é quando você materializa a sua fé que ela se torna real na sua vida. Quando você toma atitude, você mostra que você crê. Isso é sobre tudo na vida. Então, se a sua fé não tem tido resultados, pare de perguntar-se, será que eu estou em pecado? Talvez até esteja, mas você está em pecado porque você não materializa a tua fé. Porque se você estivesse realmente na fé, você não estaria no pecado. Você já teria abandonado o teu pecado, não é isso? A tua fé já teria se materializado, você cortando o pecado da tua vida. Mas se você está de fato em pecado, você não está na fé. Mas às vezes não é pecado. Às vezes é porque você só tem sabedoria, conhecimento e não tem fazedoria. Quando você tomar atitude e fizer aquilo que você sabe que tem que fazer, a sua fé vai materializar e Deus também vai se materializar na sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!